Em primeiro lugar, muito obrigado, minha imensa gratidão por você estar aqui comigo e com todos que estão assistindo a gente nesse primeiro dia dessa nossa jornada para você aprender como vencer a fibromialgia. Então, já de antemão, muito obrigado, porque essa jornada ela só tem sentido por causa de mim, por causa de você, por causa de todos aqueles que estão sofrendo com isso, e mesmo você, a partir de agora, pode começar a ajudar. Mas presta atenção, antes da gente começar esse nosso primeiro dia de jornada, é muito importante eu te dizer o seguinte: como isso é algo muito sério e muito importante, então não acho que a gente vai ficar aqui 5 minutos, 10 minutos ensinando para vocês uma fórmula mágica. Não é isso que a gente vai fazer. A gente vai ensinar o processo, dar todos os passos para vocês. E isso não é uma coisa que você faz assim. Então é preciso ter paciência. Porém, como você acompanha aqui o nosso canal, o nosso trabalho, de cara eu já sei que você é uma pessoa séria, é uma pessoa que tem um outro tipo de cabeça e que está aqui buscando conhecimento. Então eu não vou te decepcionar. Então só por isso eu sei que quando chegar aqui no final do nosso vídeo, que como eu disse não vai ser de 5, 10 minutos, quando chegar no final você vai dizer: poxa, só isso eu queria mais. Mas fica aqui comigo. Então olha só, a fibromialgia, antes de tudo, a gente tem que começar a relacionar com um termo que você já deve gravar na sua cabeça a partir de agora. É uma coisa chamada síndrome metabólica. 99% das pessoas que sofrem com a fibromialgia têm, antes da fibromialgia, a síndrome metabólica. Então vamos entender o que é isso, porque isso é muito importante a partir de agora para nós desenvolvermos o nosso trabalho. A partir desta nossa primeira aula até a última. Então olha só, nós precisamos de energia para tudo que a gente vai fazer. Até aqui, ó, minha canequinha aqui com café que minha esposa fez. Para eu pegar esta caneca aqui, segurar ela na minha mão e levar até a minha boca, eu preciso de energia, porque eu demandei o uso de músculos. Qual é a principal fonte de energia para a célula que vai lhe fornecer o que você necessita para fazer as suas atividades diárias? Uma coisa chamada glicose. Mas de onde é que vem a glicose? É de um doce que você come? É de um brigadeiro? Principalmente a glicose que a gente tem para a energia, ela vem de todo carboidrato que a gente ingere. E é aí que começa a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, uma das principais razões do surgimento dela é justamente a sensibilidade à insulina. O que é isso? Para a glicose entrar na célula, o seu organismo, o seu pâncreas tem que secretar insulina. Quando é que acontece a resistência insulínica? Que começa a síndrome metabólica. Acontece assim: você passa o dia todo, a sua vida toda comendo carboidrato. Todo carboidrato ele vai ser transformado, como eu disse, em glicose para entrar na célula e fornecer energia. O problema que acontece é quando você tem o dia todo chegando glicose para entrar na célula, chega uma hora que acontece uma coisa que eu vou explicar de uma maneira bem didática e todo mundo vai entender. É assim: imagine assim, aqui tem uma caixinha. Quer dizer, caixinha é maneira de dizer, porque ela é feita de pedra-sabão. Então, se eu quero guardar alguma coisa aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Eu tiro a tampa, certo? Se eu não tirar, não tem como eu colocar nada aqui dentro. Imagine que isso aqui é uma célula, tá bom? E isso que eu vou colocar dentro aqui é a glicose. Precisa entrar para fornecer energia. Quem é que abre esta tampa para isto daqui entrar aqui dentro? Quem está abrindo é a minha mão, né? Então vamos chamar a minha mão de insulina e a caixinha aqui de célula. O que acontece é o seguinte: de tantas vezes durante o dia a insulina abrir para entrar glicose,
acaba surgindo uma coisa chamada resistência insulínica, que é assim, de tanto a insulina chegar para abrir a célula para entrar a glicose, é como se a célula olhasse um dia para a insulina e dissesse assim, pô rapaz, tô aqui de novo, vou abrir não. Vamos dizer assim que nesse momento foi quando a célula se cansou de tanto abrir para entrar a glicose. O nome disso é resistência insulínica ou resistência à insulina. Então, isso é a primeira ocorrência relacionada à síndrome metabólica. Veja, quando a gente fala assim de síndrome metabólica, metabolismo tem tudo que acontece no nosso corpo tem a ver com metabolismo, né? Então, se você sofre de uma síndrome metabólica, vai acontecer um monte de coisa errada dentro do seu organismo. Então, como é que a gente faz para começar a resolver o problema da fibromialgia? Cuidando da síndrome metabólica. Como é que a gente começa a resolver essa questão da síndrome metabólica e, como consequência, começar também a resolver a fibromialgia? Pergunta para você. Pegue tudo isso que eu expliquei até agora e responda. Como é que você começa a resolver isso? Pensa direitinho. Alguém aí pode ter pensado assim, já que o problema é carboidrato, se transforma em glicose, então tem que ter cuidado com carboidrato, tem que parar de comer carboidrato. Sim e não. Experimenta fazer o seguinte, você sofre de fibromialgia, tá? Experimenta fazer o seguinte, fica uma semana, só uma semana só, não precisa mais do que isso. Fica uma semana sem ingerir nada de carboidrato, mas não qualquer carboidrato. Fica uma semana sem ingerir carboidrato simples. O que é carboidrato simples? É aquele carboidrato que quando você ingere, ele se transforma rapidamente em glicose no seu organismo. Por exemplo, pão branco. Pão branco. Então começa a pensar nisso. Então tem tanta coisa que você já a partir de agora pode começar a cortar da sua alimentação, que já vai ser um grande passo para você na luta contra a fibromialgia. Então querem ver o pão nosso de cada dia? Quer dizer, meu não, da maioria das pessoas. A pessoa pensa assim, mas eu não consigo ficar sem comer o meu pãozinho. Mas consegue ficar com fibromialgia, né? É simplesmente uma questão de estratégia. Sabe uma boa pergunta que vocês poderiam fazer agora nos comentários? Que opções eu tenho para substituir carboidratos simples para carboidratos mais complexos, que portanto não vão ser tão ofensivos assim para mim? É uma boa pergunta. Resumindo tudo isso que eu falei até agora, o primeiro passo que você toma para ganhar a batalha contra a fibromialgia está diretamente ligado ao quê? Aos seus hábitos nutricionais. Se você resolve logo de cara essa questão relacionada ao carboidrato, você vai ver. Os resultados eles começam a aparecer muito rápido. Segundo passo. Ora, o carboidrato não vai se transformar em glicose. E como eu falei, cuidado com os carboidratos simples. Então, se você para um pouquinho para pensar, você já chega a uma próxima conclusão. Se é assim, então o açúcar eu já não deveria nem usar. E aqui em casa mesmo, por exemplo, não existe açúcar refinado. Sabe um alimento que é perfeito para você desenvolver fibromialgia? E você que já tem fibromialgia, agravar o seu quadro. Sabe que é perfeito? Ingestão de açúcar. Principalmente açúcar refinado. Mas não dá para viver sem açúcar e tal. Dá, sim, pode ter certeza. Quer ver uma coisa? As pessoas que eu já tive a oportunidade de tratar da fibromialgia, quando eu chegava nesse ponto, as pessoas diziam assim, poxa, mas eu gosto tanto de um cafezinho, não pode nem colocar uma colherinha de açúcar. Então eu dizia para elas o seguinte, o açúcar ele causa uma série de desequilíbrios no nosso organismo e, como eu disse, logicamente contribui no surgimento da síndrome metabólica. Então eu também gosto de café, mas sabe de uma coisa? Hoje em dia eu não consigo mais tomar café adoçado, não tem como. Existe uma coisa que o Dr. Laí Ribeiro ensina e vocês deveriam aprender a partir de agora. O açúcar
E os carboidratos refinados, eles tendem a tirar de nós a perfeição do nosso paladar. É exatamente isso que você ouviu. Quando você adoça, quando você usa açúcar refinado, o que você faz é agredir o seu paladar, de tal forma que quando você suspende a ingestão dele, naturalmente, sabe o que é que começa a acontecer? Você começa a perceber com muito mais intensidade o sabor das coisas. É muito interessante isso. Relembrando, primeiro passo para vencer a fibromialgia: reduz a ingestão de carboidrato e suspende completamente a ingestão de carboidrato simples. Segundo passo, corta o açúcar refinado. Corta completamente. E agora o terceiro passo. Existe uma enzima chamada lactase. A lactase ela é necessária para que você possa digerir o leite. Existem pessoas que têm intolerância à lactose, justamente porque tem um problema na produção dessa enzima. Quando você tem essa deficiência na produção de lactase, como o seu organismo ele não vai conseguir digerir da maneira que deveria o leite, o que é que vai acontecer? Esse leite que você vai ingerir, ele também vai contribuir na evolução do quadro da fibromialgia. Então é a terceira coisa que você tem que pensar com relação à ingestão. Suspenda a ingestão de leite. Mas é muito interessante que o desenvolvimento da fibromialgia, via de regra, vai estar relacionado a um desses três. Tranquilamente. Então é muito natural, você começa a retirá-los da sua alimentação, o seu quadro dentro da fibromialgia naturalmente ele vai melhorar. Então vejam, esses 3 passos que eu citei aqui para vocês já são suficientes. Uma vez você começando, já hoje, a partir de agora, você perceber muito rapidamente uma melhora substancial no seu quadro. Então, vejam, ao contrário do que vocês já ouviram muito, não, fibromialgia não é uma doença que não tem cura, tem cura sim. E a cura, ela começa a partir de você começando a pensar nos seus hábitos alimentares. Eu repito, o primeiro fator desencadeador da fibromialgia está relacionada à síndrome metabólica, que está diretamente ligada a hábitos alimentares. Percebem isso? Estão acompanhando? Tem alguma coisa que eu falei até agora que seja difícil de fazer? Faça o seguinte, comece. Se você sentir alguma dificuldade, não estou conseguindo fazer assim e tal, normalmente isso acontece muito com relação ao açúcar. Então fala aqui pra gente que a gente tem sempre uma estratégia que a gente pode usar em busca da nossa saúde. É só você comentar, é só você falar para mim. Fala a sua dúvida e eu te esclareço. Tá bom? Com a evolução do quadro da fibromialgia, é algo muito comum, junto com a fibromialgia, começar a se desenvolver um quadro de depressão. Eu prometi para vocês que aqui a gente vai tratar de uma forma natural. Então, até mesmo para esse aspecto da depressão, a gente também vai tratar de uma forma natural. Só que a questão relacionada à depressão, nós só vamos tratar na nossa próxima aula, ou seja, no segundo vídeo da nossa jornada. Mas para se preparar para ela, você já deve fazer a partir de agora algo que isso sim vai contribuir sobremaneira para aquilo que a gente tem que fazer daqui por diante. Existe algo que você a partir de agora não pode mais fazer. Esqueça. Muito cuidado com os alimentos que você compra, aonde no rótulo está escrito enriquecido com. Então, a partir de agora, se você usa algum alimento enriquecido com ferro, preste atenção, pare, não compre mais isso. Por quê? Olha só, você pode fazer a seguinte experiência. Sabe cereais? Que eu não vou estar citando o nome aqui. Vá no supermercado, escolha uma marca de cereal bem baratinha, mas que seja enriquecida com ferro. Tem que ser enriquecido com ferro. Você não vai ingerir.
Então você vai fazer o seguinte: você pega esse cereal que você comprou, que é enriquecido com ferro. Quando chegar em casa, você bota um pouco no liquidificador, bota um pouco d'água e bate. Vai ficar uma papa horrorosa, parecendo com vômito. Mas muito bem, pegou lá um pouquinho de cereal, enriquecido com ferro, bateu no liquidificador com um pouquinho de água. Você pega essa coisa nojenta que você bateu, coloca num saco plástico, fecha, dá um nó e você coloca lá, num local. E embaixo você coloca um ímã. Então você coloca esse saco com esse cereal batido e coloca em cima do ímã. Deixa de um dia para o outro. Quando chegar no outro dia, e você vai ver o seguinte: na parte onde você colocou em contato com o ímã, você vai ver que tem uns grãozinhos escuros. Sabe o que são esses grãozinhos? Ferro. Aí você diz assim: ué, mas tá certo, não está dizendo que é enriquecido com ferro? Mas peraí, o que o organismo da gente precisa é ferro orgânico. Então, grosseiramente falando, é como se eles estivessem colocando limalha de ferro no alimento e vendendo para você. É isso que você está comprando. É isso que você ingerir. Isso é um dos fatores que faz com que contribui para que uma pessoa mais à frente desenvolva um quadro de fibromialgia. Então, a gente precisa de ferro? Precisa. Mas eu vou repetir, do ferro orgânico. Então, a partir de hoje, você vai fazer o seguinte: você vai no supermercado e vai comprar a folha do couve, que é extremamente barato. Aqui em Recife, é ridiculamente barato. O que é que você vai fazer? Você vai comer de 1 a 2 folhas de couve por dia. Sabe aquele couve que o pessoal gosta de fazer com a feijoada, quando vai comer uma feijoada? Pronto, é aquilo. De 1 a 2 folhas de couve por dia no seu almoço ou no seu jantar. Isso é um dos coadjuvantes principais no nosso tratamento da fibromialgia. Então, pensa bem. Uma outra maneira que você pode usar para fazer isso, que também vai contribuir, é o seguinte: em vez de você aquecer a folha do couve, preparar ela para comer para o seu almoço, você pode fazer o seguinte: bate ela no liquidificador com suco natural de laranja. Não é suco de caixinha. O suco, você espreme a laranja e bate no liquidificador com a folha e toma. Perfeito também. Mas entendam, para o nosso tratamento, como a gente falou, tratamento natural da fibromialgia, a gente vai precisar da folha do couve, tá bom? É complicado isso? Claro que não, né? Além de ser extremamente barato. Então, experimenta, começa a fazer a partir de agora. Todo supermercado você encontra a folha de couve, que é uma coisa que infelizmente o pessoal não dá muito valor. Lembrem dos passos que nós seguimos: síndrome metabólica, carboidratos refinados; segundo, açúcar refinado; terceiro, leite, seja em pó, seja leite saquinho, seja leite longa-vida, corta, tá bom? E por último, a folha do couve, ou passando lá como normalmente se conhece para acompanhar uma feijoada, ou então, como eu disse, fazendo um suco, adicionando o suco natural da laranja. Beleza? Complicado? Eu acho que vocês estão vendo que essa jornada aqui nossa, você não vai encontrar empecilho nenhum, dificuldade nenhuma, e vai conquistar muito na sua vida. Eu espero que você tenha gostado muito desse nosso primeiro encontro. Eu espero que você tenha aproveitado bastante. E conta pra mim como é que foi sua experiência. Se você já sofre com a fibromialgia, conhecia algum desses processos, algum desses aspectos, alguma coisa daquilo que a gente comentou aqui, fala aqui pra gente, interage, vamos conversar, tá bom? Eu queria muito conhecer a sua experiência. Eu quero e eu vou te ajudar. Então amanhã nós nos vemos no segundo encontro dessa nossa jornada. E não se esqueça que o terceiro e último encontro, que é o mais importante de todos, ele vai ser feito apenas lá no nosso canal do Telegram. Não vai ser aqui no YouTube.
o nosso terceiro encontro só vai acontecer lá no canal do Telegram, tá bom? Com material disponível para vocês baixarem e poderem reforçar isso que eu estou passando aqui para vocês, tá bom? Então, um grande abraço a todos, muita saúde, até amanhã e muita paz. Tchau, tchau.